Fala, gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo um tanto complicado, mas eu espero que você entenda bem a proposta desse vídeo. É muito complicado quando você critica aquilo que você gosta. É muito complicado quando você julga e analisa e tece críticas a coisas que você gosta demais. É o caso da harpa cristã, pois hoje eu vou falar sobre os erros na harpa cristã. Há algumas semanas eu gravei um vídeo criticando uma música que a Bruna Carla e o Eli Soares gravaram. Com muita tristeza eu tive que fazer aquele vídeo porque eu gosto desses dois cantores. Mas um seguidor, de maneira muito respeitosa, fez um comentário muito interessante. Ele fala que gostava dos hinos da harpa cristã, mas via que a harpa tinha alguns erros. E eu quero falar sobre esses erros. E é verdade, pessoal. Sim, alguns hinos da harpa cristã têm alguns erros teológicos, têm alguns equívocos bíblicos. Eu vou falar no vídeo de hoje. Antes de falar sobre isso, eu preciso fazer duas considerações muito importantes. A harpa cristã não tem o mesmo peso que a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas veem a harpa como se fosse a Bíblia cantada, e não é bem assim. A harpa cristã não é o cânon por onde os compositores devem se basear. Os compositores devem se basear na Bíblia, não necessariamente na harpa cristã. Segunda coisa, a harpa cristã não é inspirada pelo Espírito Santo. A harpa cristã é iluminada pelo Espírito Santo. Quando a gente estuda teologia, a gente faz a distinção desses dois termos. O que é inspiração? É um processo no qual o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos para escreverem as cartas, os livros que tem na Bíblia Sagrada. Esse processo de inspiração ele é perfeito, infalível. Aquilo que os escritores bíblicos escreveram não tem erro. Agora, depois que esse processo de inspiração se fecha com o livro de Apocalipse, o que o Espírito Santo faz agora é iluminar os pregadores, os cantores, para fazer uma diferença. Todo pregador comete erros. Os escritores bíblicos não cometeram erros naquilo que eles escreveram. Todo cantor, na hora de cantar uma música, comete erro também. Mas aquele que escreveu os salmos da Bíblia não cometeu erro. O compositor moderno, ele se equivoca, ele comete erros, ele comete equívocos. Já o escritor bíblico não cometeu. É por isso que é importante fazer essa distinção entre inspiração e iluminação. Portanto, não é correto dizer que Deus inspira pessoas para escrever hinos. Inspiração é algo infalível, que não tem erro. Já a iluminação do Espírito Santo não tem a intenção de ter o mesmo peso normativo do que as escrituras bíblicas. Não é que o Espírito Santo seja falível, não. É que o receptor dessa iluminação, ou seja, o pregador ou o compositor, ele é falível e pode falhar na hora de colocar em prática essa iluminação que o Espírito Santo projetou sobre ele. Terceira coisa a falar para você sobre esses erros da harpa cristã. Trata-se de erros, de equívocos teológicos, de equívocos bíblicos, mas nenhum deles trata-se de heresias. Diferentemente de boa parte de algumas músicas que são tocadas aí que fazem sucesso. Boa parte são canções antropocêntricas. Heresias é quando você distorce ou nega um dogma central da fé cristã. Já erros teológicos, equívocos teológicos ou divergências teológicas, como é o caso de alguns hinos aqui, faz parte de uma interpretação que cada um tem em relação a determinadas passagens da Bíblia Sagrada. Dito isto, vamos analisar hoje 4 hinos da harpa cristã que tem erros teológicos sim, gente. Tem equívocos bíblicos sim, precisamos ser sinceros. E o primeiro hino da harpa que tem erros é um dos hinos mais cantados nas consagrações, nas vigílias, nos cultos de oração das Assembleias de Deus. O hino de número 5, Ó desce fogo santo. E o erro está no final do refrão. Em tudo a ti consagro, em Cristo o vivo altar. Tá tudo certo. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aqui está o erro. Ó desce o fogo santo, do céu vem tu selar, é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é um erro teológico que os nossos primeiros pastores, dos fundadores da Assembleia de Deus, eles compreendiam que o selo do Espírito Santo tratava-se do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas. Esse erro, graças a Deus, foi corrigido na nossa teologia, mas ele permanece na harpa. Quem é o selo do Espírito Santo? O selo do Espírito Santo não é o batismo. O selo do Espírito Santo é a garantia que Deus nos deu de que nós pertencemos a Ele e que essa garantia nos assegura que um dia Ele vem nos buscar. Isso está em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 22. Paulo disse o seguinte, 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Esse selo nós recebemos não na hora em que somos batizados com o Espírito Santo. Esse selo nós recebemos no momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. É uma marca que garante que pertencemos a alguém e que quem nos comprou um dia vai nos buscar porque estamos selados.
para o dia da redenção. Essa ideia do selo do Espírito Santo também está presente em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Paulo disse: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, quem crê recebe o selo do Espírito Santo. Quem crê é selado, é marcado pelo Espírito Santo. O segundo hino que tem erros na harpa cristã é o hino 24. Poder pentecostal, e está na primeira estrofe, que diz o seguinte: no Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou. Onde está o erro nisso aí, gente? O erro está no vento que assoprou. Na verdade, o texto de Atos capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo, não fala que um vento assoprou. Fala que ouviu-se um som como de um vento. Um som como de um vento. Algo parecido como um vento. Não relata que foi um vento que soprou ali. Esse é um erro. É a mesma coisa que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Não foi uma pomba que desceu. Foi algo parecido com uma pomba, com o corpo de pomba, forma corpórea. Atenção muito a essa palavrinha como. E ouviu-se um som como de um vento. Foi um som parecido como de um vento. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Não foram línguas de fogo, literalmente. Foi línguas parecidas como línguas de fogo. É importante fazer essa distinção. Agora, o terceiro hino da harpa cristã que tem erro é o hino assim, eu fico assim com muita pena de ter a escritora ter cometido esse erro aqui, muito básico. A Frida Wingren foi a compositora do hino 196. Já achei uma flor gloriosa. Esse hino tem um erro clássico que todo mundo sabe. Está na segunda estrofe, a partir da metade da estrofe. Está escrito: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo. Nós sabemos que não tem como fazer essa associação da mudança do nome de Paulo para a mudança do nome de Abraão. São duas coisas diferentes. O nome Saulo é o nome judaico do apóstolo, Saulo, que deriva-se de Saul. E o nome Paulo é o nome latino do apóstolo, porque ele tinha duas nacionalidades, uma judaica e uma romana. E no Império Romano se falava o latim. Portanto, não houve uma transformação do caráter de Paulo e, ao mesmo tempo, houve uma transformação do nome dele. Não. Eram apenas dois nomes. Se ele chegasse em Israel, ele era chamado de Saulo. Se ele chegasse em Roma, ou em qualquer lugar que se falava o latim, era chamado de Paulo. É essa a ideia muito simples. Mas, infelizmente, esse hino tem esse erro aqui, que, por sinal, gente, é um hino muito bonito, que eu gosto muito. Mas quando chega nessa parte aqui, eu só não pulo porque tira toda a beleza do hino também. O último hino da harpa que tem erros e que eu vou citar aqui é o hino 42, Saudai a Jesus. Está escrito logo na primeira estrofe: saudai o nome de Jesus. Tá tudo certo. Arcanjos, vos prostrai. Onde está o erro aí, gente? O erro está no arcanjos. Na Bíblia, só existe um arcanjo, que é Miguel. É citado nominalmente no livro de Daniel. Aliás, o livro de Daniel é o primeiro a fazer menção, a citar nomes de anjos. Nenhum outro livro da Bíblia faz isso no Antigo Testamento. Então, só existe um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Mas de onde é que vem essa ideia de que exista mais de um arcanjo? Arcanjos no plural. Vem da teologia católica, não vem da teologia protestante, nem da nossa Bíblia. E de onde é que a Igreja Católica tomou base para nominar outros arcanjos? Vem dos livros apócrifos, que não foram livros inspirados. Vem da teologia católica, não vem da teologia protestante. Vem da Bíblia católica, não vem da Bíblia protestante, que a gente sabe que tem essas diferenças de livros a mais e livros a menos. Portanto, minha gente, a harpa cristã tem erros. Agora, conforme você percebeu, nenhum desses erros contraria nenhum dogma central da fé cristã. Nenhum desses erros coloca o ser humano como centro das coisas. O grande erro, o principal erro dos hinos de hoje são dois. Coloca o homem como centro de tudo, elevando a autoestima dele, músicas motivacionais. E, em segundo lugar, passando a ideia de que ele vai conquistar tudo. Isso é um problema seríssimo. Isso chega a ser heresia, como o hino da Bruna Carla que eu citei aqui. Na verdade, não é dela o hino, o compositor é outro. Ela que gravou com Eli Soares. O que se fala ali é uma heresia, minha gente. E você percebe que desses erros da harpa cristã,
Eu não estou dizendo que não são erros sim, mas nenhum desses erros desvirtuam nenhuma doutrina bíblica. Todos esses simples erros que a gente acabou de ver aqui, sim, são erros simples. Eles foram decorrentes da deficiência do estudo teológico que os nossos pioneiros tiveram, gente. No início das Assembleias de Deus e do movimento pentecostal, não se podia estudar teologia. A teologia não era vista com bons olhos. Então, muitas coisas eram recebidas e não eram investigadas. E eles foram reproduzidos como sendo, porque aquela era a verdade daquela época. Então, quando, por exemplo, um compositor da harpa fala que o batismo com o Espírito Santo é o selo, e essa ideia está presente em vários outros hinos da harpa, ele está apenas reproduzindo aquilo que era a teologia da época dos pentecostais. Eles acreditavam assim, mas o estudo teológico corrigiu esse erro. Então, todos eles cometeram esses erros porque eles não tinham esse acesso ao conhecimento teológico que nós temos hoje. A minha questão é, e os cantores de hoje, com tanto acesso a cursos de teologia, com tanto incentivo à Bíblia, com tanto estudo bíblico disponibilizado na internet, minha gente, não era para acontecer mais esses erros. Esses irmãos da harpa erraram na sua simplicidade. E os compositores de hoje erram por quê, gente? Com coisas assim que são tão simples, que todo estudante da escola bíblica dominical sabe que algumas coisas são erradas, mas alguns compositores parece que propositalmente fazem isso. Essa é a minha questão. Então, esses erros da harpa cristã, eles existem. A harpa cristã não é uma Bíblia em forma de hino. A harpa cristã não é o cânon dos compositores, não é o cânon, não é a Bíblia. A harpa cristã não é a Bíblia dos cantores. A Bíblia dos cantores é os 66 livros que tem. E que isso fique muito bem claro. Eu amo a harpa cristã. Esses erros da harpa cristã não afetam em nada nenhuma doutrina fundamental. Nenhum desses erros aqui desvirtua a glória de Cristo, tira a glória de Cristo. Nenhum desses erros que eu citei aqui coloca o ser humano no centro dos louvores, motivando ele o tempo todo, dizendo que ele é... Só falta dizer que ele é um super-homem. Não, nenhum desses erros tem essa intenção. Todos esses escritores erraram na sua simplicidade, na sua dificuldade de conhecimento teológico. Que isso fique bem claro. E você, o que achou desse vídeo? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. E lembrando mais o seguinte, não são apenas esses 4 hinos que têm erros na harpa cristã. Eu apenas selecionei 4, só os hinos que eu conhecia e que eu fui lendo letra por letra. De repente tenha outros hinos com erros, mas eu garanto nenhum dos erros que tem aqui distorce um dogma central da nossa fé cristã. Deixa aqui nos comentários, desses 4 hinos, qual deles tinha um erro teológico que você nunca percebeu. Deixa aqui nos comentários. Só te digo, não para de cantar esses hinos, porque não vão afetar a sua fé. Amém?